Oi, gente, eu sou a Júlia e eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o livro O Alto da Barca do Inferno e dar um pouco da minha opinião. Então, o livro O Alto da Barca do Inferno, ele foi escrito no século XV, né? Na sua transição da época, estava na transição do teocentrismo para o antropocentrismo, onde era Deus no centro de tudo, que passou a ser, bem depois, estava ainda na transição, passou a ser o homem no centro de tudo. E aí naquela época havia muito da questão da igreja ser o centro, né? Então havia as doutrinas da igreja. E por isso que o livro, ele tem um caráter, o Alto, né, ele tem um caráter religioso, porque criticava muito sobre as coisas que as pessoas faziam de errado, né, que não era de acordo com algumas doutrinas que tinha na igreja. E aí Gil Vicente criticava essas atitudes. E aí nós temos os personagens, nós tínhamos o Fidalgo, nós tínhamos o Parvo, nós tínhamos a Brígida. No Parvo ele ainda foi para o céu, porque ele era uma pessoa assim, que tinha uma inteligência muito limitada, ele não tinha malícia para as coisas, ele não tinha maldade. Ele simplesmente via tudo muito simples, vivia de simplicidade mesmo. Então ele não tinha muita maldade. E aí o anjo o recebeu de coração lá na barca pro paraíso. E aí, voltando, né, que eu não expliquei, tinha a barca para o inferno e a barca para o paraíso. Mas a maioria não foi para o paraíso. A maioria foi para o inferno, porque a crítica foi feita para essas pessoas que tomavam atitudes não muito de acordo com as doutrinas da época. E aí, né, como eu disse, o Parvo, ele foi para o céu por ele ser o Parvo. Parvo significa pessoa de inteligência limitada, pessoa com pouca inteligência, pessoa que não tem muito conhecimento de mundo. E aí, por ele ter essa falta de conhecimento de mundo, ele não tinha maldade para nada. Ele vivia de simplicidade, como eu já disse. E aí, eu particularmente gostei muito desse livro porque ele é muito atual, muito. Tudo aquilo que Gil Vicente criticava na época, a gente vive até hoje. Nós podemos ver muitos desses mesmos exemplos acontecendo até hoje. A gente pode ter como exemplo o Frade, né? Que ele passava, né, passava a doutrina da igreja para os fiéis, só que ele não cumpria com a doutrina, ele não cumpria com aquilo que ele transmitia para os fiéis. E isso é a tal da hipocrisia, né? E, tipo, é muito atual nos dias de hoje, porque a maioria das pessoas vê o padre como uma pessoa santa. Ou seja, a pessoa que não erra. Mas erra, gente, não tem como. Só que aí a pessoa, tipo assim, tem que ter consciência. Só que aí o que acontece? Diz ser uma coisa, prega uma coisa e na verdade não faz aquilo que ela mesma prega ser o certo. Faz o contrário. Também temos o exemplo do corregedor e o procurador, que são membros da lei. E eles acreditavam, né, que por o cargo deles serem por eles serem membros da lei, que eles tinham um cargo alto, um cargo bom, e que eles eram superiores superiores a outras pessoas, né? Só que na verdade não é assim. O emprego deles, eles serem membros da lei, não muda nada. O que vai dizer mesmo são as atitudes que vêm do seu interior, as atitudes deles. E o corregedor e o procurador, eles não faziam conforme era a lei. Eles não agiam conforme o trabalho deles, né, dizia. Eles agiam de outra forma. E esse é o exemplo. E o livro de Gil Vicente, ele realmente é muito atual, porque nós podemos ver esses exemplos todos do livro
nos dias de hoje, que é muito comum. Eu gostei muito, foi uma leitura assim bem complicada pela escrita ser de uma época diferente, e aí ter aquela parte, né, de uma escrita diferente mesmo, que é um pouco complicado de se entender, mas é muito boa também. O audiobook também ajudou muito, é muito gostoso de ouvir e eu gostei de verdade. Eu gostei muito de realizar a leitura dele. E também passei para minha mãe, para ela ler também. E aí a gente vai fazer a nossa entrevistinha. Então, gente, eu tô aqui agora com a minha mãe e eu vou fazer umas perguntas para ela sobre o nosso assunto. Oi, eu sou a mãe da Júlia e tô aqui para responder umas perguntinhas que ela vai me fazer, ok? Vamos lá, então. Então, gente, vamos começar. Então, o que você acha que é hipocrisia? O que você entende como hipocrisia? Bom, hipocrisia para mim é tudo que a gente vive ainda hoje, né? Já existia no século XV e permanece até hoje de forma bem expressiva, onde as pessoas falam uma das outras, não medem palavras para falar, para julgar, enquanto que na verdade elas fazem as mesmas coisas, cometem os mesmos erros. Para mim são pessoas muito hipócritas. Então, sim. Também, né, tem as pessoas que se dizem ser uma coisa e, na verdade, não agem conforme elas falam de si próprias. E aí a gente pode citar que exemplos sobre essas pessoas? Sim, com certeza. Um grande exemplo aí na nossa presença aí, o dia a dia que convive com a gente toda hora, a política. A política é uma hipocrisia, onde os governantes prometem mundos e fundos para o povo, aquele povo sofrido que sofre desejando pequenas coisas e que, na verdade, eles só fazem o que é bom para eles, o que é bom para a vida deles, que ajudam, que favorecem a cada um deles. Isso aí é uma grande hipocrisia. Então, e aí a próxima pergunta é: o que você acha sobre as pessoas pessoas de classe mais alta diminuírem as pessoas que fazem parte da classe mais baixa, as pessoas se sentirem superiores às pessoas de classe mais baixa? Lembrando do Fidalgo também no Alto da Barca do Inferno, que ele era de classe nobre, ele se sentia superior, ele diminuía os outros, explorava os outros que eram de classes mais baixas. O que você acha sobre isso? Acho que muito ruim, porque na verdade ele foi infeliz com esse pensamento, porque na verdade a classe social não define ninguém, mas sim o seu caráter. Acho que não precisa mais, né? Só isso aí basta. Só isso basta. Tá Então, certo? gente, foi isso. Essa foi a nossa entrevistinha. Espero que vocês tenham gostado. Beijo.